fazer alguma coisa, queria que tu compartilhasse um pouco da tua história, assim, um pouco resumida, assim. Mas Dá uma ênfase naquela parte do ônibus, que eu acho muito massa, que é um ponto-chave, assim. Como foi esse processo, né? Porque a gente sabe, né? Para quem nunca ouviu, Isaías, ele é de berço cristão, berço evangélico, desde pequenininho estava ali na igreja, subindo pelas paredes, o Homem-Aranha da Assembleia de Deus, e agora, quando deu um tempo, ele saiu, voltou, e como é que foi esse processo aí? Conta pra gente. Vou botar aquele fundo que tu falou para ficar uma coisa bem gospel. Então, né, como tu falou, pô, eu tive uma ideia diferente do evangelho, né? Eu não tive um ensinamento adequado do evangelho, e também isso às vezes depende de mim, né? Buscar conhecer o evangelho, buscar conhecer a Cristo. Mas eu acredito que o meu meio ali, o meio familiar, não soube me induzir muito bem também. Claro, não estou colocando a culpa neles, a culpa é de eu ter me afastado do evangelho, foi exclusiva minha, né? Foi decisão minha. Mas chegou um ponto que eu decidi largar tudo, decidi não ir mais para a igreja. Sabe aquela mentalidade de 13, 14 anos? E foi aos pouquinhos assim? Foi. Na verdade, acho que foi por influência, né? Entendi. Porque, tipo, se tu é evangélico, principalmente naquela época, né? 10 anos atrás, mais ou menos, tu tinha que ser o cara diferentão, né? Tu podia ir pra festa junina, tu não podia ir para isso, não podia ir para aquilo. Era mais raiz ainda do que é hoje, né? Todo mundo sabe, né? Alguém já deve ter te falado. E aí, na roda dos meus amigos, eu era o único evangélico. Aí começou a influência, né? Começou a influência, me deixei... Eu fui culpado, fui o exclusivo, né? Culpado disso, porque eu deixei acabando me levar pelas influências e tal, aquela moda, Rebolation. Também tava nas vantagens, sim. Não, por Rebolation, era essa... pelo Rebolation. Não só por Rebolation, né? Restart e aquela onda. Então, aí comecei a me afastar, igreja, pra que igreja, não sei o quê. E me afastei completamente, tá ligado? Totalmente. Mas com aquela ideia de que, não, tá faltando algo, preciso de algo, Cristo, né, morreu na cruz por mim, esse remorso. Não, cara, tem festa, eu lembro que eu ia pra festa e ficava, o que eu tô fazendo aqui e tal. Olha só. Pesa, com certeza. Sim, pesa demais. E aí, um belo dia, eu com já 18 anos, 17, Quanto tempo ficasse fora dos 13 aos 18? Na verdade, até os 13 foi meio aquela oscilando, sabe? Entendi. Mas aos 13, os 13, 12, 13... foi só o ponto final, digamos assim. Foi. Parei completamente. E aí comecei a ter uma vida totalmente secular, amigos seculares, e tudo secular, né? Claro, né? Essa noção secularizada, às vezes a igreja que coloca essa ideia, né? Que a Bíblia não vai definir exatamente assim, né? Porque, enfim, é o mesmo mundo, né? Só que tu busca coisas diferentes. E naquele momento eu comecei a buscar coisas diferentes, né? Eu comecei a buscar balada, comecei a buscar aventura, comecei a buscar coisas que não agradavam a Deus, né? E fui construindo a minha vida em cima disso, até meus 18, 19 anos, por aí, que é onde começou, eu vi que eu tava tudo perfeito. Tipo, eu tinha um carro, claro, era financiado, mas eu tinha, né? Eu tinha carro, tava fazendo pré-vestibular, ia fazer um concurso para militar, ia fazer Já tava tudo tinha um emprego top, tinha tudo top, tudo certinho, cara, tudo organizado, tinha tudo planejado, né? E aí um dia eu tava indo para Florianópolis, né? Fazia pré-vestibular lá, tava indo para Florianópolis com o meu iPodzinho, e esse iPod tinha umas 2.000 músicas e tal, a maioria mundana, né? Só que tinha umas gospel no meio e tal, umas lives. E tu que colocou essas músicas, não? Eu que não lembro, cara. Eu acho que já tava nele. Era tipo aqueles que tu compra com 1 milhão de músicas. Não, acho que esse era original, tá ligado? Eu comprei de um amigo. E ele já tinha. Já tinha essas músicas. E eu deixei ali 2.000 músicas, né? Aí tava vindo. Certo dia eu tava vindo de Florianópolis, né? Como eu falei, a vida estável, tudo estável, emprego, tudo indo de bom a melhor. E foi aonde eu botei o modo aleatório, botei o fonezinho de ouvido, tava voltando. Aí, funk, só música mundana e do nada, veio uma música evangélica, uma live. Era uma live, era. E aí eu olhei assim, uma música evangélica. Eu falei, quer saber, deixa eu mudar. Uhum. Aí deitei e fiquei dormindo, vindo de lá. Cara, quando chegou na metade do caminho ali, não lembro se era no pedágio, sei lá onde é que era, eu tive um encontro com Deus, cara, que foi quando
o cara que tava cantando, eu nem lembro a música, não lembro qual era a música. Quem é o cantor, não lembra? Não lembro, pior que não. Porque daí o cara começou a ministrar, cara, e tudo que ele ministrou era a minha vida. Tipo, tava tudo perfeito, só que faltava algo. Aquela ideia do filho pródigo, pediu as coisas, saiu e tal. E aí aquilo, o cara começou a falar assim, ó, Deus está te dizendo para tu voltar, Deus está dizendo isso, aquilo, começou a ministrar no meu coração e realmente eu senti que era de Deus e foi onde eu caí chorando, comecei a chorar. E aí eu, não, pai, eu preciso desse Deus de novo, deu aquele gás, sabe? Eu preciso desse Deus, eu preciso voltar, eu preciso isso, preciso aquilo. E aí, no outro dia eu já faltei o meu pré-vestibular, fui para a igreja, cheguei lá na igreja, Deus falou comigo, e ali começou essa volta, né? Esse retorno. Mas o engraçado é que, como eu disse, né, eu tava com a vida estabilizada. Mas no momento que eu me converti, cara, parece que Deus bem assim, não é nada disso. Brum! Desabou tudo, perdi casa, perdi o carro, perdi um monte de coisa, cara, relacionamento destruiu, fiquei totalmente destruído ao ponto de chegar e falar assim, não, vou tirar minha própria vida. Eu falava assim para Deus, não, Deus, o que é isso? Eu me converti, tô passando por todo esse perrengue, tô passando por isso, eu vou tirar minha própria vida. Mas Deus estava sempre ali mostrando, não é bem assim, vamos lá, e me ajudando, me mostrando que tudo aquilo precisava ser descartado, que eu tinha que aprender uma lição com aquilo para começar tudo de novo, para começar toda uma nova vida, né? E engraçado que em vários momentos da minha vida eu imaginei assim, pá, cara, para que eu fui me converter? Porque tô sofrendo mais do que eu tava no mundo, né? Mas hoje eu olho para trás e eu vejo que tudo aquilo não fazia parte do plano de Deus e que ele precisava destruir tudo aquilo para começar a reconstruir, né? Só que agora com ele. Então, basicamente foi isso, né? E teve vários outros perrengues, tu me conhece, né? Sim, acompanho de perto. Sim, eu acompanhei de perto bastante todos, situação, quase todos, se não todos, exatamente. E foi isso, cara, mais ou menos isso. Tem uma frase, as frases... Sadraque, as frases conclusivas. Tem que a gente tem que fazer uma série, frases do Sadraque. Cara, e é sempre resumido, né, cara? A frase dizia assim, a partir do momento que você aceita Cristo e você vai se aproximando dele, sim, as coisas velhas vão saindo e algo dele entra em ti, sabe? É bem isso. E a partir do momento que você começa a aceitar ele na tua vida, as coisas velhas vão saindo e algo dele vai entrando. E a gente vê que a teologia da